Aleluias, louvado seja o Senhor. Salmo 103, versículo 1, assim diz a palavra de Deus. Bendiga minha alma ao Senhor, e tudo que há em mim, bendiga o seu santo nome. Bendiga minha alma o Senhor, e não se esqueça de nenhum só de seus o quê? Benefícios. Ele é quem perdoa todas as suas iniquidades, quem cura todas as suas enfermidades, que da cova redime a sua vida, coroa você de graça e misericórdia. É Ele quem enche de bens a sua vida, e é de modo que a sua mocidade se renova como a da águia. Diga a glória a Deus. Então a Bíblia começa dizendo para nós, né? O salmista diz: bendiga minha alma ao Senhor. Tudo que há em mim, bendiga o seu santo nome. E aí ele diz mais, né, ali no versículo 2, bendiga a minha alma ao Senhor e não se esqueça de nenhum só dos seus benefícios. Meu irmão, quando Jesus morreu na cruz do Calvário por nós, ele nos trouxe aquilo que eu gosto de chamar assim, sabe, o pacote completo. A bênção completa. Você já vai entender melhor o que eu quero dizer com isso. E nós não podemos nos esquecer de nenhum só, como a Bíblia diz, dos seus benefícios. Mas é muito comum, como nós vamos ver daqui a pouco mais, a pessoa às vezes valorizar um benefício que Deus fez, né, a despeito de outro. E às vezes meio que deixar outro de lado, se esquecer. E a Bíblia diz que eu não posso me esquecer de nenhum dos benefícios que o Senhor fez por nós. E aí a Bíblia vai relacionar para nós alguns desses benefícios. Eu quis ler até o versículo 5, para a gente até entender que tem mais. Mas hoje eu quero frisar nesses dois primeiros. Eu acho que não é à toa que a Bíblia traz justamente esses dois como os dois primeiros da lista. E chama, é a Bíblia que chama isso de benefício. De tal forma que hoje eu quero falar sobre o duplo benefício. Os dois benefícios que o Senhor Jesus realizou por nós lá na cruz do Calvário, quando Ele morreu por nós, nós recebemos esses dois benefícios então, e como a Bíblia está dizendo, nós não podemos nos esquecer de nenhum deles. Aí vem o versículo 3 e diz, Ele é quem perdoa algumas as suas iniquidades. Perdoa o quê? Todas, amém? Todas as suas iniquidades. E diz mais, quem cura todas as suas enfermidades. Amém, igreja? Agora, você concorda comigo que quando a gente fala de perdão dos pecados, a maioria dos cristãos está muito mais doutrinada, né, com um conhecimento bem formado a respeito disso. Você começar a questionar um cristão, né, e a dizer, olha, mas Deus perdoa, mas você tem, tenho, Deus perdoa, mas Deus perdoa qualquer pecado, não importa o que você fez, Deus, Ele te perdoa. Aí você vai falar da cura, e aí você diz assim, Deus cura, e a grande maioria dos cristãos, uma vertente ou outra que não acredita assim, mas a grande maioria dos cristãos diz, não, Deus cura, mas cura mesmo, cura, mas cura assim todas as enfermidades, não, assim, tem umas, não é dessa forma? Aí a pessoa já balança, aí a pessoa já não tem a mesma fé, só que a Bíblia diz que é Ele quem perdoa todas as suas iniquidades. E esse mesmo Deus que perdoa todas as nossas
iniquidades, é o Deus que cura todas as nossas enfermidades. Amém? Se Deus, Ele perdoa todos os nossos pecados, Ele também, está aqui, Ele também cura todas as nossas enfermidades. Mas você perceba que, aquilo que eu falava há pouco, às vezes a pessoa, ela se apropria, ela toma posse de um dos benefícios que Deus faz, e às vezes o outro ela deixa meio de lado, porque ela não acredita assim tanto, né? Mas por que isso acontece? Meu irmão, porque se prega muito sobre o perdão dos pecados. Eu não estou dizendo que está errado, tem mais que pregar mesmo. Amém? Tanto é que ele vem em primeiro lugar. Amém? Só que quando vai se pregar sobre a cura divina, aí começa a se colocar uma montoeira de ressalva. Não, Deus cura, mas, Deus cura, porém, Deus cura, todavia. Você está entendendo? Até o Kenneth Hagin, não, Telly Osmo, ele fala isso num livro dele, né, Curar Enfermos e Expulsar Demônios, e ele até dá um exemplo que eu achei interessante. Ele diz assim: você já imaginou se os pregadores, quando fossem pregar sobre o perdão dos pecados, sobre a salvação, eles dissessem assim: olha, Deus perdoa, mas não é todo mundo. Deus perdoa, mas tem alguns casos que é diferente. Deus perdoa, porém, Deus perdoa todavia, você está entendendo? Aí ele pergunta: quem iria crer na salvação? Verdade ou não é? Agora você perceba, quando vai se pregar sobre a cura, aí se coloca um monte de ressalva, e a Bíblia está dizendo que nós não podemos se esquecer de nenhum dos seus benefícios. Porque o benefício que Jesus realizou, ou os benefícios que Jesus realizou na cruz do Calvário por nós, eles são completos. Eles alcançam, meu irmão, o nosso ser como um todo. E vamos nos lembrar que nós, como seres humanos, nós somos um ser espiritual, nós temos um espírito, amém? E nós também temos um corpo, somos um ser material, físico. Nós vivemos ao mesmo tempo em duas dimensões. A dimensão essa aqui que eu estou olhando para você, estou te vendo, você está olhando para mim, está me vendo, vai acabar o culto, a gente vai apertar a mão, eu vou sentir a tua mão, né? Se der um abraço, a gente vai sentir o corpo, a gente vai tocar nas coisas. Esse aqui é o mundo físico, natural. Mas, ao mesmo tempo, nós, como seres espirituais, nós habitamos a dimensão também espiritual. Você está entendendo? E a obra que Jesus realizou na cruz do Calvário por nós, ela nos alcança nessas duas esferas. Porque, entenda só, o pecado é para o nosso espírito o que a enfermidade é para o nosso corpo. Amém? Quando Deus fez Adão e Eva e colocou Adão e Eva para habitar lá no jardim, você conhece a história? E Deus disse: você pode comer de tudo, você só não pode comer daquela árvore que está no meio do jardim. Chuta o que eles fizeram. Foi justamente aquela que eles foram comer. Mas antes deles comer, antes de entrar o pecado, a desobediência, havia enfermidade, havia dor? Não. Havia sofrimento? Não. Havia uma comunhão completa com Deus. Havia uma comunhão, posso dizer assim, direta. Eles estavam ligados a Deus. A Bíblia diz que todos os dias, na viração do dia, Deus ia lá e se comunicava com eles, e interagia com eles, como nós aqui fazemos. Tamanha era essa intimidade, essa ligação que eles tinham com Deus. Mas no momento, então, que eles pecam, e o momento que eles pecaram, a Bíblia diz que entrou a morte, e a morte é a natureza de Satanás. Há pouco eu dizia que quando Jesus morreu na cruz, ele nos trouxe o pacote todo. Mas quando o homem pecou, Satanás também trouxe o pecado todo, a própria natureza dele, que a Bíblia chama da morte. Você está compreendendo? E nisso,
envolvia o quê? No que diz respeito ao nosso espírito, o pecado, que funciona como um isolante, que nos separa de Deus, que nos afasta de Deus. A Bíblia diz, se você quiser me acompanhar, está em Isaías 59, versículo de número 1, a Bíblia diz o seguinte, quando fala a respeito da iniquidade, do pecado, diz assim: eis que a mão do Senhor não está encolhida, não está atrofiada, para que não possa salvar, e o seu ouvido não está surdo, tem tradução que diz não está gravado, não está com nenhum problema de audição, para que não possa ouvir. Pastor, mas se o ouvido de Deus não tem problema nenhum, se a mão de Deus não está encolhida para salvar, por que que eu estou orando e Deus não me responde? Por que que eu estou orando e aquilo que eu estou pedindo, ainda que eu entenda que seja da vontade de Deus, não está acontecendo? Olha o que a Bíblia diz, 2. Mas as iniquidades de vocês fazem o quê? Separação entre vocês e o seu Deus. E os pecados que vocês cometem o levam a esconder o seu rosto de vocês para não ouvir os seus pedidos. Isso que o pecado faz, o pecado ele nos separa de Deus. O pecado, como eu explicava há pouco, ele é, como algumas vezes a Bíblia até chama, de uma parede de separação, de divisão. É, como eu dizia há pouco, um isolante que é colocado. Deus nos fez seres espirituais para estarmos unidos com Ele, para termos comunhão com Ele. Por isso que o homem não deveria ter pecado, assim como não deve pecar hoje. Amém? Mas quando pecou, então o homem foi desligado de Deus. Isso é o que o pecado faz. Isso é o que o pecado ele causa, essa separação de Deus, nos desliga de Deus. É interessante porque a própria palavra religião, ela vem da raiz dela, é de religar. E a intenção sempre foi essa, do homem se religar a Deus. A religião, seja ela qual for, tem essa intenção, né, de tentar aproximar o homem de Deus, de tentar ligar o homem com Deus. O que, como nós sabemos pela Bíblia, só é possível através de Jesus. Ninguém vem ao Pai, senão por mim. Amém? Mas perceba que há então essa divisão. É isso que o pecado ele faz. Amém? Ele nos afasta, ele nos separa de Deus. Mas quando Jesus morreu lá na cruz do Calvário por nós, então ele nos deu a condição desse esse pecado, esse muro de separação fosse arrancado. Vamos lembrar, só como um exemplo, só como uma figura do que aconteceu, que quando Jesus expirou lá na cruz do Calvário, quando Jesus morreu lá na cruz do Calvário, o que aconteceu com o véu do templo? A Bíblia diz que o véu do templo se rasgou de alto a baixo. Não foi de baixo para cima, foi de cima para baixo. Vamos lembrar o que era o véu do santuário. Era aquilo que separava o homem do santo dos santos. Se alguém entrasse ali, estivesse em pecado, morria na hora. Muitos estudiosos dizem que o sacerdote entrava com uma corda amarrada no pescoço, na cintura, era mais ou menos isso, mas era na cintura. Vamos lembrar que na roupa deles haviam sininhos, então o pessoal ficava de fora lá, né? Tá ouvindo barulhinho lá dentro, não está vivo ainda, né? Se ficasse muito tempo parado ali, dava um puxãozinho, se não respondesse de lá, pode puxar que esse já era. Olha que coisa... mas ninguém podia nem entrar para resgatar, não. Olha que coisa séria. Olha o que é a presença de Deus, a santidade de Deus. Amém? E o véu, então, era que separava. Ninguém podia passar o véu, só o sacerdote, uma vez por ano, para lá oferecer justamente a oferta lá pelos pecados.
Amém? Então, aquele véu foi rasgado. Deus estava sinalizando, olha, a barreira que havia, Jesus rompeu. Agora, pelo sangue de Cristo, nós podemos chegar até o Pai, porque como vamos ver daqui a pouco, né, é justamente o sangue de Cristo que nos lava, que nos purifica, que nos dá esse primeiro benefício de ter todas as nossas iniquidades perdoadas. Amém? E é muito interessante essa questão, e a gente já vai abordar melhor isso, de todo esse simbolismo bíblico. Porque lá em Hebreus capítulo 10, versículo 1, a Bíblia diz que a lei não tinha imagem perfeita das coisas, mas sim eram sombras de bens vindouros. Tudo aquilo que está lá no Antigo Testamento, os sacrifícios, o santuário, como era, tudo aquilo apontava para a obra que um dia Jesus faria, que um dia Jesus iria realizar. O próprio momento ali, quando Deus liberta o povo de Israel lá do Egito, do cativeiro, que representa a nossa redenção. Então havia ali algumas figuras, né? Que o cordeiro precisava ser imolado. Havia toda uma preparação, muito interessante isso daí, mas muito mesmo, porque havia toda uma preparação, um ritual, né? E toda aquela preparação que precisava ter, Jesus respeita toda aquela preparação. Não vou entrar em pormenores aqui, mas é um assunto muito interessante de ser estudado. Penso que mais para o campo da teologia do que para um culto mesmo, mas é uma questão muito interessante. Quem sabe um dia a gente aborda isso. Mas o cordeiro precisava ser morto. Agora não era só o cordeiro ser morto, precisava pegar o sangue do cordeiro e passar lá nas vergas, nos umbrais da porta, não era isso? Meu irmão, perceba que o anjo da morte, o anjo da destruição, ele viria para matar todos os primogênitos, indistintamente. Ele iria matar todos. Agora, quando ele chegava numa casa e havia ali o sangue do cordeiro naquela casa, que representava que aquela família estava coberta, estava debaixo daquela aliança com Deus. Amém, igreja? Então o anjo passava e ia para outra casa. Assim como a perdição eterna, meu irmão, por causa do pecado de Adão, é para todo ser humano. Por causa do pecado de Adão, a gente já nasce desligado de Deus. E é só quando a gente aceita Jesus como nosso Salvador que é possível, então, nós nos religarmos com Deus. E para isso, claro, como estamos vendo, os nossos pecados, as nossas iniquidades precisam ser perdoadas. Está conseguindo me acompanhar em nome de Jesus? Só que não era só passar o sangue lá. Eles precisavam também comer o cordeiro que havia sido morto. E não foi justamente este o último ato antes deles saírem do Egito? E aí, olha só, eles passam o sangue, representava o sangue de Jesus, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, Cordeiro de Deus que morreu em nosso lugar, porque aquele cordeiro morria para o primogênito não morrer, não era isso? Eles comiam o cordeiro e logo em seguida levantaram acampamento, né? Na verdade foram expulsos do Egito, você conhece a história, mas levantaram acampamento e saíram do Egito. E foram em direção à terra de Canaã. É muito interessante que logo em seguida que eles saem dali, a Bíblia diz que no meio de todos os israelitas não havia um só doente. Não havia um só enfermo. Meu irmão, nós estamos falando de 600 mil pessoas, ou melhor, 600 mil homens. O que muitos, numa conta aí não muito difícil de fazer, e outra era contar dos homens com idade militar, com capacidade para guerra.
Fora aqueles que eram novos ainda e tal. Então, numa conta fácil, chega aí ao número de 3 milhões de pessoas, que é o número mais aceito. Mas ainda que a gente não queira chegar nesse número, ainda que a gente jogue assim, lá embaixo, mais baixo, ainda que a gente fale de 600, você já imaginou 600 mil pessoas e não haver uma sequer doente? Amém? Não haver uma sequer doente? Meu irmão, isso é coisa muito séria. Agora, eu te pergunto, será que no Egito isso acontecia? Eu garanto para você que não. Vamos lembrar, eles eram escravos. Qual que era a qualidade de vida que eles tinham, qualidade de alimentação e etc. É óbvio que havia doentes. É óbvio que havia enfermos. Até porque o simples fato de não haver ninguém doente não chamaria a atenção dos egípcios. Então é claro que haviam pessoas doentes ali. Mas engraçado, olha só, no Egito, quando estavam no Egito, como escravos, a Bíblia não faz menção deles estarem curados. Mas quando eles participam da ceia, da Páscoa, e eles saem, quando eles saem do Egito, a Bíblia diz, não havia um sequer. Perceba que no momento que eles participam então daquela ceia, houve um milagre coletivo ali. Quem tinha frieira foi curado, amém, igreja? Quem tinha dor de dente sarou, quem tinha enxaqueca, quem mancava, seja o que for. E aí, mais uma vez eu repito, que tudo isso são figuras de bens vindouros, porque tudo isso aponta para a cruz, para Jesus. E aí daqui a pouco eu vou convidar você para a gente participar da Santa Ceia. Para a gente pegar lá o nosso cálice com o suco da uva, para nós pegarmos o nosso pão, nosso caso aqui um pão asmo, às vezes mais parece um biscoitinho do que um pão, mas é o pão sem fermento. E nós vamos participar daquilo que representa o que, gente? O corpo e o sangue de Cristo. Amém? Que Jesus mesmo disse, vocês vão fazer isso em memória de mim. E todas as vezes que vocês comerem deste pão, beberem deste cálice, vocês estão anunciando a minha morte, até que eu volte. A João Ferreira de Almeida, atualizada, segunda edição, ela traduz nesses termos. Vocês estão anunciando a minha morte. Ao participar, vocês estão anunciando a minha morte. Até que eu volte. Amém? Olha só então. E aí perceba que mais uma vez nós encontramos essas duas figuras. O sangue do cordeiro e a carne do cordeiro que precisamos comer. E aí, mais uma vez, nós vemos que o sangue do Cordeiro, o sangue de Cristo, ele vem para perdoar os nossos pecados, para solucionar o problema da humanidade no que diz respeito ao aspecto espiritual. E o corpo de Cristo, já vamos ver isso melhor, aonde Jesus levou as nossas dores, doenças e enfermidades, vem para solucionar o nosso problema físico, material, no sentido do nosso corpo. Amém, igreja? Então, a Bíblia diz que esse é o duplo benefício. Meu irmão, você já parou para pensar que o sacrifício de Jesus lá na cruz do Calvário, ele foi tão completo, que ele alcançou as duas dimensões, a dimensão espiritual, resolvendo o nosso problema lá, que é o pecado, a iniquidade, mas também a dimensão natural, física, nos curando das nossas enfermidades, e repito, lá onde a gente começou, a Bíblia diz, não se esqueça de nenhum dos seus benefícios, não abrace um e rejeite o outro. Receba os dois, usufrua dos dois. Amém, igreja? É isso que eu e você precisamos fazer. E daqui a pouco nós vamos participar da Santa Ceia, é sobre isso que nós vamos estar anunciando, que eu creio no sacrifício de Jesus.
Que eu creio naquilo que aconteceu lá na cruz do Calvário, onde Jesus morreu em meu lugar, e no sangue dele há perdão para os meus pecados, que no corpo dele, nas enfermidades, nas feridas que ele sofreu, eu fui curado pelas feridas de Jesus. Amém? A obra foi completa, eu tenho esse duplo benefício, é ele que perdoa todas as iniquidades, e é ele que cura todas as enfermidades. Amém, igreja? Nós precisamos, em nome de Jesus Cristo, crer nisso. Agora, sabe o que eu acho interessante? Você lembra qual que foi o momento aonde mais discípulos eu não estou falando dos 12, discípulos seguidores de Jesus, o momento que mais discípulos abandonaram Jesus? Foi no momento, lá em João capítulo 6, no momento que Jesus está pregando justamente sobre isso aqui, sobre o sangue e sobre o corpo dele. Quando Jesus começa a pregar para aquela multidão e dizer: eu sou o pão vivo que desceu do céu. Aquele que de mim se alimenta terá a vida eterna. Diferente do maná que os seus pais comeram e morreram, aquele que de mim se alimenta viverá. Porque o meu corpo verdadeiramente é comida e o meu sangue verdadeiramente é bebida. Quando Jesus começa a anunciar essas coisas, meu irmão, começa a haver um rebuliço no meio do povo. E a Bíblia diz que um começa a cutucar o outro, o cutucar por minha conta, isso a Bíblia não diz, mas diz que um fala para o outro, né? Como assim? Ele vai dar da carne dele para nós comermos? Que absurdo é esse? E aí é nessa hora que a Bíblia diz assim, que alguém se levanta e diz: duro é este discurso, quem o pode ouvir? E a Bíblia diz que muitos dos discípulos começam a abandonar Jesus. Gente, o negócio foi tão feio naquele dia, mas tão feio, a ponto de Jesus olhar para os dois e dizer: e aí, vocês vão querer ir junto? Aproveita a carona. Como diziam os antigos, né? Porta da rua é serventia da casa. Não é assim? Meu irmão, o que me leva a crer que tenha ficado só os 12, né? O que me leva a crer que aquele pessoal começou a ir tudo embora. Aí você fica imaginando, né? A igreja cheia, aí o pastor começa a pregar, e aí começa, né? Um olhar com cara feia, um já não gostar e não sei o quê, um já começar a cutucar o outro, aí você começa a ouvir um buchicho no meio do povo: mas que é isso, que história que é essa, não sei o quê, aí daqui a pouco um levanta e sai, daqui a pouco outro, daqui a pouco um levanta e diz: ah não, esse tipo de mensagem aí não dá para ouvir não, e começa a sair, e vai saindo, e sai 10, 20, 30, 50 pessoas, eu até brincava, daqui a pouco um olha assim, ih rapaz, saiu todo mundo, só ficou eu, deixa eu sair também, que não é assim, uma Maria vai com as outras? Sempre tem. E aí Jesus olha para os dois e diz: ó, se quer aproveitar, ó, já segue o rumo de vocês. Eu tenho para mim, gente, isso não está na Bíblia, tá? Só para constar. Mas eu assim fico imaginando, você sabe que minha imaginação voa longe, né? Eu fico imaginando que eu acho que uns assim uns discípulos já estavam passando até a mão nas malinhas já. Não sei porquê, eu acho que é algum preconceito que eu tenho, mas eu sempre imagino Judas e o Tomé. Não sei por que eu imagino os dois, mas eu acho que os dois já estavam assim, pegando as malinhas, dizendo: opa, vamos embora também, e tal. Mas quando está ali, aí o Pedro se levanta e diz: Jesus, nós vamos para onde? Essas palavras que o Senhor está dizendo podem até ser duras, mas essas palavras é que nos conduzem para a vida eterna. Não é isso? Estou parafraseando aqui o que ele falou, mas grosso modo é isso. As palavras que o Senhor está falando, elas contêm a vida eterna. A gente vai para onde? A gente vai correr para onde? Correr para ter um discurso bonitinho, mas que não vai me levar para o céu? Não me adianta. Eu prefiro ficar com o discurso duro, mas que vai me levar para o céu.
Não é isso que Pedro está dizendo? Meu irmão, mas olha que interessante, era justamente sobre isso que Jesus estava pregando. Daqui a pouquinho nós vamos participar da ceia. E eu entendo que não há melhor momento para eu ser perdoado dos meus pecados do que no momento da ceia. Aonde pela fé, aonde espiritualmente falando, eu estou bebendo do sangue de Cristo. Não há melhor momento para eu ser curado do que na Santa Ceia. No momento que espiritualmente eu estou comendo da carne de Cristo. A mesma carne que a Bíblia diz que foi moída lá na cruz. A mesma carne que a Bíblia diz que aprouve a Deus fazê-lo enfermar. A mesma carne que a Bíblia diz que sobre ela, sobre as feridas que ela carregou, foi levado as minhas dores. Então não há melhor momento do que esse para eu me apropriar pela fé desse duplo benefício. Amém? Só que você entenda que eu preciso entender, eu preciso crer nisso. Hoje de manhã, depois que a gente participou da Santa Ceia, eu não orei por cura. Eu não orei repreendendo as enfermidades, como muitas vezes a gente faz na sexta-feira, e até às vezes em outros dias. Eu não orei dizendo, Deus cura, Deus toca, não precisou nada disso. Simplesmente a gente participou da Santa Ceia, acabou a Santa Ceia, eu falei, pessoal, quem aqui tem um testemunho para contar que Jesus te curou? E a gente ouviu vários testemunhos. Amém? De pessoas que simplesmente entenderam essas verdades. E por entender essas verdades, não precisa alguém orar pela pessoa. Pelo simples fato dela entender e se apropriar daquilo que Jesus fez para nós, desse duplo benefício, a pessoa recebeu a sua cura. Assim como muitos receberam o perdão dos seus pecados, se religaram com Deus. Amém? Nós não podemos nos esquecer de nenhum dos benefícios. E é muito interessante como a Bíblia, a gente já vai ver isso, já estou me encaminhando para o final, a gente já vai ver isso, mas a Bíblia aponta para nós que o sangue de Cristo, ele perdoa os meus pecados, ele vem para isso. Enquanto que o corpo de Cristo, repito, que enfermou, que levou as dores, as enfermidades, ele então tem a cura para mim. Por isso que na Santa Ceia a gente participa dos dois. E eu não posso abraçar um e rejeitar o outro. Você já viu que toda a Santa Ceia a gente fala de perdão de pecado? Não tem uma Santa Ceia que a gente faça, que a gente não fale sobre perdão de pecado. E está certo, tem que falar mesmo. Mas você já percebeu que dificilmente a gente fala de cura? Sim ou não? Meu irmão, é o duplo benefício. É os dois, que não podem caminhar separado, que precisam caminhar juntos. Porque a obra que Jesus fez, ela foi tão completa, repito, que ela nos alcançou em todas as dimensões do ser humano. Amém? Entenda que a obra que Jesus veio realizar na cruz do Calvário foi para fazer com que a humanidade voltasse ao plano inicial de Deus, que é a comunhão com Deus, que é uma vida saudável, amém? Que é uma vida abençoada. Por isso que Jesus disse que o ladrão veio para roubar, para matar, para destruir, mas ele veio para dar vida e vida com abundância. E eu preciso então crer nisso. Eu quero ver alguns versículos para vocês, com vocês, melhor dizendo, para a gente se encaminhar para o final, só apontando essas duas verdades, só para fundamentar tudo que eu falei até agora. Como no sangue de Jesus há perdão para os nossos pecados e como no corpo de Cristo há cura para as nossas enfermidades. Vamos para Mateus capítulo 26, por favor. Mateus 26, 28. Aqui é no momento que Jesus ele está justamente ministrando a Santa Ceia, junto ali dos seus discípulos.
E a Bíblia diz o seguinte, quando Jesus vai ministrar o cálice, ele diz, porque isto é o meu sangue, o sangue da aliança, derramado em favor de muitos. Para que o sangue de Jesus foi derramado, gente? O que diz aí? Para remissão de pecados. Apocalipse 1:5. Seria muito importante se anotar esses versículos, depois ler ou reler em casa. Apocalipse 1:5. E da parte de Jesus Cristo, a fiel testemunha, o primogênito dos mortos e o soberano dos reis da terra, aquele que nos ama e pelo seu sangue, o que fez? Nos libertou dos nossos pecados. Através do que ele fez isso? Pelo seu sangue. E nos constituiu reino, sacerdotes para o seu Deus e Pai. A ele a glória e o domínio para todo sempre. Amém. Efésios, capítulo de número 1 e versículo de número 7. Diz, nele aqui é em Jesus, nele temos a redenção. De que forma? Pelo seu sangue, a remissão dos pecados, segundo a riqueza da sua graça, que Deus derramou abundantemente sobre nós, em toda sabedoria e entendimento. Falamos os 3 versículos. Gente, existem muito mais versículos na Bíblia que falam sobre isso. Peguei apenas esses 3, não haveria necessidade de citar ainda mais. Isaías 54, ou melhor, 53, o versículo que é o 4. Esse, eu até brincava aqui de manhã, brincava não, né, é verdade. E eu disse que houve um tempo na Igreja da Graça que todo membro da Igreja da Graça tinha que saber esse versículo de cor. Né? Não sei se alguém é dessa época, alguém é? Todo membro tinha que saber o versículo de cor. Então, Isaías 53, 4 diz assim, ó, certamente, né, na outra tradução mais tradicional, verdadeiramente, ele tomou sobre si as nossas enfermidades, ele tomou sobre si. E as nossas dores, o que ele fez? Levou sobre si. Só um parênteses aqui. É muito interessante isso aqui, porque a Bíblia diz que ele levou sobre si as nossas enfermidades e diz que as nossas dores ele também levou. Só que veja se não acontece isso, ó. Eu estou com uma doença. Aí eu chego na igreja, estou com essa doença. Não, mas deixa eu orar por você, para Deus te curar. Já ia pedir mesmo. Não, eu creio que Deus vai curar essa minha doença. E aí é feita a oração. Aí a pessoa, num outro dia, a pessoa vem dizer, o que foi? Ih, rapaz, estou com uma dor aqui nas costas. Não, mas deixa eu orar por você, para você ser curado. Não. Isso aqui não é o diabo. Não. Isso aqui não precisa nem orar, sabe por quê? Porque eu estou com essa dor aqui, é que ontem eu carpinei o meu terreno, eu fiquei assim abaixado, então não, isso aqui é uma dor, isso é normal, isso não precisa orar. Não é assim que a gente faz? É ou não é? Né? Meu irmão, mas a Bíblia diz que ele levou só as enfermidades, só as doenças? Não, ele levou as enfermidades, o que mais que ele levou? As dores. Amém? Até as dores a gente não precisa suportar, porque Jesus levou. Continuando, diz assim, e nós o considerávamos como aflito, ferido de Deus e oprimido, mas ele foi transpassado por causa do quê? Das nossas transgressões, das nossas iniquidades, e esmagado por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele. O que diz aí? E pelas suas feridas fomos sarados. Diga a glória a Deus. Meu irmão,
Olha só como Jesus levou no seu próprio corpo cada uma das chicotadas, cada uma dos murros, das bofetadas que ele levou, os cravos nos braços, nos pés, a coroa de espinhos, tudo aquilo que Jesus suportou, todas aquelas feridas, era levando a minha e a sua enfermidade. Assim como quando Jesus morre na cruz, ele morre pelos meus e os seus pecados. E o sangue dele é derramado naquela cruz, porque a Bíblia diz que sem derramamento de sangue não há remissão de pecados. Amém? Então Jesus foi o sacrifício perfeito, só que eu preciso entender essa verdade, esse duplo benefício. Não é só uma coisa, não é só outra, é os dois. Mas é muito comum eu abraçar um e rejeitar o outro. Mas Jesus veio para nos dar essas duas, se ele veio para nos dar esses dois benefícios, por que eu vou aceitar um e rejeitar o outro? Eu tenho que me apropriar dos dois, amém? Dos dois, tomar posse dos dois. Quando eu participo do sangue de Cristo, eu estou recebendo a vida dele em mim, porque a vida está no sangue. Eu estava morto por causa do pecado, mas o sangue de Cristo, além de me perdoar dos meus pecados, me dá vida. Por isso que a Bíblia diz que foi aberto até o Pai um santo e vivo caminho, através do sangue de Jesus. Por isso que a Bíblia diz que por causa do sangue de Jesus, nós temos ousadia para entrar na presença de Deus. Amém? Agora, no corpo dele, ele levou as minhas dores e as minhas enfermidades. Quando eu participo lá da Santa Ceia, e é por isso que eu preciso entender o que é isso, quando eu participo da Santa Ceia, meu irmão, eu me torno do mesmo sangue de Jesus. Por isso que eu passo a fazer parte da família de Deus, como a Bíblia diz. Quando eu como da carne de Cristo, é a carne de Jesus que dá vida para a minha carne, que vivifica, que cura, que me fortalece. Amém? E é isso que eu preciso crer em nome de Jesus, porque senão, meu irmão, por favor, não me entenda, eu vou ficar manco, eu vou tomar posse de um e rejeitar o outro. Não se esqueça de nenhum dos seus benefícios. É Ele quem perdoa todas as tuas iniquidades. Amém? E é Ele que cura todas as tuas enfermidades. Diga a glória a Deus e vamos aplaudir a Jesus. Aleluias!